Assiste aí, qualquer problema tu me avisa. Alô, pessoal. Alô, Olá, pessoal, uma boa tarde. Quem fala com vocês é Nathaniel Pereira, cofundador da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. Estamos começando aqui mais um webinar, esse que será o último webinar do ano, mas antes de avançar um pouquinho mais, eu queria que vocês dessem um ok, algum sinal aí via mensagem de que o áudio está chegando bem para vocês, que a imagem está chegando em perfeito estado. Anderson, Andréia, Sérgio, Weslaine, Keila. Tranquilo então, pessoal? Todo mundo consegue me ouvir bem? Sem imagem da Cássia. Cássia, um comunicado importante, pessoal. Como a gente está fazendo uma transmissão via internet, pode ser que em algum momento a conexão fique ruim. E aí não tem como a gente saber se esse problema é na nossa internet ou na internet de vocês. Então, a orientação, quando a imagem congelar, ou caso o áudio não fique legal, é apertar um F5 para algumas máquinas. Quem utiliza o Windows, geralmente um F5, ele dá um refresh na máquina e aí tudo se restabelece. Mas, pelo visto, está tudo ok. Bem, pessoal, é um prazer estar com vocês hoje, dia 12 de dezembro, 16h11. Nos desculpe pelos minutos de atraso. Mas a proposta nossa hoje é de falarmos um pouquinho sobre lucro real, apesar de ser pela internet, a ideia é que a gente consiga explorar bem esse assunto, mas, ao mesmo tempo, o bacana de falarmos pela internet é que hoje, junto comigo, tem a Alziete falando de Belém do Pará e a Leila falando de Conselheiro Pena, Minas Gerais. Então, isso é algo muito bacana e que só a internet mesmo que poderia nos proporcionar isso. Além de diversas pessoas do Brasil inteiro participando conosco dessa transmissão. Bem, pessoal, esse é o nosso último webinar do ano. A gente teve vários momentos ao longo de 2018, falamos de vários assuntos e escolhemos esse para poder encerrar o exercício de 2018. E por que a gente escolheu o tema de lucro real para encerrar o exercício de 2018? Porque geralmente é um momento onde os empresários começam a parar para poder planejar o exercício seguinte. E a ideia é justamente essa, que pare, comece a visualizar quais são as perspectivas de negócio, como é que está o cenário econômico. A gente tem um ano cheio de novidades, mudança de governo em vários estados, mudança de governo na nação, muita esperança por trás dessas mudanças, e junto com isso vem a necessidade da gente pensar nos nossos negócios. É importante demais, num país como o nosso, a gente incluir no planejamento estratégico todas as possibilidades tributárias. Num país onde a gente tem a maior carga tributária do planeta, não dá para desconsiderar esse assunto nas nossas discussões de planejamento estratégico. Então, esse é o motivo de trazermos esse assunto no mês de dezembro, mais especificamente no dia 12 de dezembro, às 16h13, a gente inicia um webinar falando sobre lucro real e todas as possibilidades de economia que esse enquadramento tributário pode trazer para as empresas. Bem, quem vai participar e conduzir esse momento conosco, de um lado vai ser a Leila Cristina de Lima Fagundes. Leila é diretora executiva da NTW, Unidade Conselheiro Pena, Minas Gerais. A Leila é graduada em Direito e em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão de Pessoas e em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. A Leila também foi delegada seccional do CRC de Minas Gerais por 15 anos. Leila, bem-vinda a esse momento conosco. Espero que a gente tenha uma hora aí de muito conteúdo para levar para todas essas pessoas que dedicaram esse espaço para conversar conosco. A palavra está contigo, Leila. Dá um oi para a galera aí. Obrigada, Nathaniel. Olá, Alziete. Olá, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Espero que a gente realmente possa contribuir para uma melhor decisão dos empresários e, juntamente com seus contadores, para um ano
de 2019 aí, cheio de sucesso e conquistas. Maravilha. A gente tem também, participando conosco desse webinar, a Alziete Almeida Vilhena. A Alziete é diretora executiva da NTW, Unidade Belém do Pará. A Alziete é bacharel em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Auditoria e Perícia Contábil, tem também MBA em Contabilidade Internacional pela USP, MBA em Gestão de Negócios também pela USP, professora de graduação, pós-graduação, coordenadora do Programa de Qualidade ISO 9001. Enfim, a Alziete tem um currículo extremamente extenso e também vai estar participando conosco, contribuindo com o seu vasto conhecimento. Não é isso, Alziete? Boa tarde, Nathaniel. Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos que nos assistem nesse webinar. Então, é isso, gente. O nosso objetivo é apresentar, neste final de ano, várias alternativas para os empresários, né, brasileiros, para que eles realmente possam pagar menos impostos de forma legal. Então, nós temos o conhecimento e prática já de muitos anos e queremos compartilhar com vocês. Acho que congelou a tela do Nathaniel. Pessoal, vamos esperar um pouquinho o Nathaniel restabelecer a conexão dele e aí a gente vai estar reiniciando o nosso bate-papo. A Leila vai estar começando conosco, né, Leila? Iniciando aí toda a estrutura dos pontos que ela vai apresentar para a gente, né, sobre o planejamento. Acho que o Nathaniel está de volta aí na nossa sala. Espera um pouquinho. Está chegando. Nathaniel. Não vai embora ainda, Nathaniel. Energia aqui em Ipatinga, eu estou falando de Ipatinga, Minas Gerais, mas já restabeleceu, pessoal. Desculpem aí. Então, Nathaniel, estava falando aqui do pessoal, né, que nos assiste, para a Leila, e nós vamos estar realmente apresentando todos esses pontos importantes para essa virada de ano, como você falou, de uma forma que o nosso parceiro, que é o empresário, nossos colegas contadores, tem muitos alunos também, eu sou professora, tem muitos alunos nos assistindo também, para que realmente a gente possa achar as melhores alternativas sempre de forma legal. Exatamente. Esse será sempre o nosso propósito, né? A gente trabalha muito sob a perspectiva de gerar uma condição melhor para os nossos clientes, uma condição melhor para os empresários do nosso país, mas em momento nenhum abandonando a legalidade. Então, a gente acredita em todas as possibilidades que cada um dos enquadramentos tributários pode oferecer para a empresa sob a perspectiva de economia tributária, mas, acima de tudo, cumprindo com as obrigações legais, cumprindo com o nosso papel social, né, que é o de também recolher os nossos impostos. Então, é isso, pessoal. Agora eu vou compartilhar com vocês a apresentação nossa, então, automaticamente, ela ganha um destaque na tela de vocês, e as imagens minha, da Alziete, da Leila, elas são reduzidas, mas o propósito disso é para que vocês consigam enxergar a tela que vai nos orientar com o conteúdo sobre o assunto lucro real. Saiba se sua empresa pode pagar menos impostos. E aí, pessoal, de uma forma bem rápida, eu queria reforçar com vocês o que é NTW. A NTW hoje é a maior rede de escritórios contábeis do Brasil. A gente tem 87 unidades espalhadas pela nossa nação, em 23 estados brasileiros, além de uma unidade em Maputo, em Moçambique. Então, a presença nossa é praticamente em todo o país com esse propósito, de ajudar os nossos clientes a realizarem os seus sonhos. E aí, pessoal, eu vou passar a palavra para Leila, que vai dar início ao nosso conteúdo de lucro real. Leila, contigo a palavra. Obrigada, Nathaniel. Como eu já disse, é uma alegria estar aqui com vocês.
E o intuito é realmente falar sobre o lucro real como uma forma de redução dos impostos. Não tem como a gente falar em opção de regime tributário, não tem como a gente falar de lucro real ou outros regimes tributários sem antes a gente fazer um planejamento tributário. O planejamento tributário, como vocês podem ver, é o conjunto de condutas da pessoa física ou jurídica destinadas a reduzir, transferir ou postergar legalmente os ônus dos tributos. Ou seja, legalmente. Não existe proposta de nada ilegal. O planejamento tributário, ele, no caso da nossa conversa, ele visa a redução dos tributos através do lucro real. E para se fazer um bom planejamento tributário, é necessário que a gente conte com a participação da contabilidade tributária, do gestor e dos departamentos da empresa. As principais funções da contabilidade tributária são a escrituração fiscal, com a apuração dos devidos tributos, o controle dos tributos, o conjunto de atuações e procedimentos operacionais contábeis que levaria a uma redução do ônus tributário empresarial. Essa é uma das funções da contabilidade tributária. E para que a gente faça um bom planejamento, que esse planejamento realmente seja o melhor planejamento para a empresa, é necessário que haja essa integração entre a contabilidade, a empresa e os departamentos da empresa, porque o contador ele precisa conhecer o negócio da empresa, para que ele possa fazer, juntamente com o gestor, um bom plano de negócio. E esse é o momento até, né, Leila? Só voltando um pouquinho aqui nesse slide da integração, que às vezes os empresários esquecem, né? Ou às vezes os próprios escritórios de contabilidade têm uma dificuldade muito grande, porque a gente só consegue processar as informações a partir do momento que ela chega até os escritórios contábeis, né? Então, sim, é fundamental que haja uma organização, que haja um bom controle interno nas empresas, para que elas consigam produzir as informações de forma tempestiva, para que os seus prestadores de serviços contábeis eles consigam trabalhar essa informação em tempo hábil, né? Porque sim, não adianta nada uma contabilidade que entrega uma informação com um atraso muito grande no último dia do mês subsequente. Ou seja, a informação ela já vai chegar uma informação completamente defasada. E como sim, tudo na contabilidade, existem prazos. Então, essa integração entre a empresa com a contabilidade e, consequentemente, com todos os departamentos dessas empresas, isso é fundamental. Isso sim, sempre vai partir dos gestores, da liderança dessas empresas, em perceber essa necessidade de perceber a contabilidade realmente como uma parceira que pode ajudá-los a trabalhar uma gestão melhor dos seus negócios. Então, esse slide, ele realmente é muito bacana e muito importante, porque ele demonstra a importância da cooperação entre a empresa e o prestador de serviço contábil, né, Leila? Isso, justamente, Nathaniel. Sem essa integração, é praticamente impossível, né, fazer um levantamento, um bom planejamento tributário. Com certeza, tem que estar juntinho ali, o empresário e o contador, para que o contador possa conhecer o negócio do empresário e daí dar o suporte necessário, né, para um bom planejamento, para a melhor escolha do regime. Com certeza. Obrigada aí. Um outro detalhe que tem que ser observado é que para a realização de um sistema de planejamento tributário eficaz, é imprescindível que sejam considerados todos os tributos incidentes na operação empresarial. Isso porque a gente ouve as pessoas comentando na rua, eu vou optar pelo regime tal, porque eu vou pagar menos imposto. Me disseram que se eu optar pelo lucro real, eu não vou pagar imposto. Então, isso tem que ser analisado, tem que ser feito um planejamento mesmo, porque é só nesse planejamento que a gente analisa tributo a tributo que a empresa, aquele negócio empresarial está sujeito. Então, sem uma contabilidade, não tem como a gente fazer essa verificação. E não tem como saber qual é o melhor regime tributário, né, e como optar
sem essa integração, sem essa organização. Nós listamos aqui os principais tributos que estão sujeitos às empresas brasileiras. Os tributos do âmbito federal, o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, o PIS, a COFINS, o IPI, o Imposto de Importação, a Contribuição Previdenciária Patronal. No âmbito estadual, ICMS, IPVA, no âmbito municipal, ISS e IPTU. Esses são os principais tributos sobre os quais as empresas estão sujeitas. E esses tributos, eles podem ser pagos de diversas formas, dependendo do regime do enquadramento tributário, do regime tributário que a empresa estiver inserida. Os principais regimes que a gente tem no Brasil é o Simples Nacional, lucro presumido ou arbitrado e o lucro real, que é o foco aqui da nossa apresentação. Dentro de cada regime desse, cada tributo tem uma forma de ser apurado. No Simples Nacional, que é um regime para empresas com faturamento de até 4.800.000, e ele é limitado também para algumas atividades, ele é calculado sobre o faturamento, dependendo da atividade da empresa, numa tabela específica. No Simples Nacional, recolhe-se em guia única o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, ISS e a contribuição previdenciária patronal, como eu falei, sobre o faturamento, de acordo com a tabela de atividade da empresa. Já no lucro presumido ou arbitrado, o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social, ele é calculado sobre o lucro presumido. Então, esse regime, ele tem um limite também de faturamento anual de 78 milhões, e ele é interessante para as empresas que têm uma margem de lucro realmente maior do que o lucro presumido. O PIS e a COFINS, ele é calculado sobre o sistema cumulativo, ou seja, sobre o faturamento, ele não tem aproveitamento de crédito. O IPI e o ICMS são apurados com base no regime de débito e crédito. O ISS sobre serviços prestados e a contribuição previdenciária patronal incide sobre a folha de pagamento, ou serviços, no caso de algum serviço em que é retido. Já no lucro real, o imposto de renda e a contribuição social, eles são apurados com base no lucro apurado no balanço, no resultado. Ele incide sobre o resultado apurado no período. O imposto de renda 15%, a contribuição social 9%, sendo que pode ter o adicional de imposto de renda dependendo do valor do lucro apurado. Se não for apurado o lucro, esses dois impostos, esse imposto e essa contribuição, eles deixam de ser pagos, sendo que o prejuízo apurado, se não foi apurado o lucro, é porque foi apurado um prejuízo. Esse prejuízo ele pode ser compensado nos exercícios seguintes. O PIS e a COFINS, eles passam a ser calculados pelo sistema não cumulativo, que é o sistema débito e crédito, assim como o IPI e o ICMS. Então, acontece que esses tributos, PIS, COFINS, IPI e ICMS, eles incidem, na verdade, sobre a margem que o empresário coloca sobre os seus produtos ou mercadorias. O ISS, ele é sobre serviços prestados, assim como no presumido, e a contribuição previdenciária patronal também sobre a folha de pagamento. Então, esses são os principais tributos, e como vocês podem ver, a forma de cálculo de cada um deles é específica em cada regime. Então, para a gente fazer um bom planejamento tributário, a gente precisa conhecer o negócio do empresário, a gente precisa conhecer o seu negócio, e daí fazer os cálculos com base em cada sistema desse, para a gente poder definir qual que é o melhor sistema. O lucro real, ele é um sistema que se aplica a todas as empresas. O lucro presumido e o Simples Nacional, para enquadrar nesses regimes, requer algumas condições, como faturamento, atividade. E é importante conhecer e calcular item a item, para se saber realmente qual é o melhor regime para a empresa. Exatamente. E bem interessante, né, Leila? E que é importante as pessoas observarem, e esse slide anterior, deixa eu voltar ele aqui,
ele demonstra muito bem é que os impostos, eles são exatamente os mesmos em cada um dos regimes tributários. Né? Se a gente parar para observar, todos os que aparecem no regime simples nacional, eles se repetem no lucro presumido e, por sua vez, no lucro real. O que muda é a forma de calcular esses impostos. Né? E essa mudança na forma de calcular esses impostos, ela pode fazer toda a diferença na lucratividade de uma empresa. Como a Leila colocou muito bem... Na lucratividade, no preço. Exatamente. O único regime tributário que não tem nenhuma barreira de entrada é o lucro real. Justamente. O Simples Nacional, ele tem a barreira de entrada, que além do faturamento é a atividade da empresa, e o lucro presumido, ele tem um limite, ele tem um teto. Então, uma empresa ela pode optar pelo lucro presumido até um determinado faturamento. Tudo bem que é um faturamento alto, mas em algum momento ela é forçada a sair do lucro presumido, assim como também no Simples Nacional. Mas o importante, dentro dessa visão já de enquadramento tributário e planejamento, é, ao final de cada exercício, começar a trabalhar a cultura de parar, olhar para frente, tentar desenhar cenários, possíveis cenários econômicos, para poder fazer essa simulação de qual que seria o melhor enquadramento tributário. Então, isso é fundamental, porque a diferença está exatamente nisso aí. Se é uma empresa que trabalha com a margem maior, certamente o lucro real não é a melhor opção. Mas se é uma empresa que trabalha com a margem menor, e tanto a Leila como a Alziete vão explorar isso aí também em cima de alguns segmentos, talvez seja o melhor enquadramento tributário. Se é um ano onde uma empresa pretende lançar alguma estratégia de expansão baseada em redução de preços, talvez o lucro real também seja a melhor opção, uma vez que a margem será comprometida em função dessa estratégia de expansão. Então, são alguns detalhes, alguns itens que devem ser observados a fim de fazer a melhor escolha. Sim, verdade. Um detalhe também, Nathaniel, que é importante a gente comentar, é a respeito da escrituração contábil. Hoje nós temos a legislação fiscal aí que dispensa as empresas do Simples Nacional da escrituração contábil. Só que essa dispensa não acontece pela legislação comercial. Inclusive, os CRCs, eles verificam essa escrituração contábil nas suas fiscalizações. Então, isso é muito importante também, porque sem a escrituração contábil, não tem como fazer o planejamento tributário, não tem como a gente fazer um comparativo entre os regimes para escolher o melhor regime. A gente sabe, pela prática, pela experiência no mercado, a gente sabe que alguns segmentos, eles já demonstram propensos a uma redução de tributos e dentro de alguns segmentos, como no lucro real, né? Como, por exemplo, os postos de combustíveis, né? Que já trabalham com o ICMS, o PIS e a COFINS, que já vem retido. Então, e a margem dos postos, normalmente, pela concorrência, a gente sabe que é uma margem pequena. Normalmente, para os postos de combustíveis, a gente sabe que o lucro real tende a ser uma melhor opção. Os supermercados também, que trabalham com margens mais curtas, a gente percebe também pela prática. Mas, para saber exatamente qual que é o melhor regime, tem que haver a escrituração contábil, independente do tamanho da empresa, pessoal. É muito importante que a escrituração contábil seja feita, exija isso do seu contador, né? Isso faz parte do nosso trabalho, né? E é só através da escrituração contábil que a gente vai ter condição de fazer esse comparativo e realmente poder apresentar um bom plano, explicando qual que é a melhor opção e até mesmo mostrando qual a economia que seria entre um regime e outro. Exatamente. Você citou um ponto muito importante, Leila, que é um mito que existe no nosso país, de que empresas pequenas estão dispensadas dessa escrituração contábil. Né? Aí criou-se até o mito de que essas empresas poderiam fazer apenas livro-caixa. E livro-caixa é o quê? É um registro de tudo que ela recebeu, menos tudo que ela pagou.
Só que empresa nenhuma consegue medir a sua eficiência a partir do resultado de tudo que ela recebeu menos tudo que ela pagou. Né? Isso é apenas uma das informações que são importantes de se verificar, de se controlar, de se acompanhar em uma empresa. Agora, a única forma que existe para poder avaliar se a performance do negócio está atendendo a expectativa de um empresário é por meio da escrituração contábil, é por meio da apuração do resultado, é por meio de cada uma das ferramentas que existem no meio contábil. E aí é fundamental que os empresários também percebam essa importância nas informações contábeis e, principalmente, colaborem também na geração dessas informações contábeis. A cada venda que não é registrada, além de um potencial passível fiscal e tributário, há também a falta da informação correta para se chegar no resultado verdadeiro da empresa apurado no escritório contábil. Então, o contador ele precisa da informação, de uma informação clara, ele precisa de informação correta, ele precisa da informação tempestiva para poder fazer o seu trabalho e conseguir contribuir para a redução dos impostos de uma empresa. Então, isso também é fundamental. E essa escrituração, ela é necessária para qualquer negócio. Ela vai ser o ponto de partida para que a gente consiga fazer um estudo tributário para verificar em qual desses 3 enquadramentos teria uma economia tributária melhor para uma empresa. Se no Simples Nacional, se no lucro presumido ou no lucro real. Então, é isso aí. Trabalhar esse conceito da necessidade de uma escrituração completa é fundamental. Né? É importantíssimo essa mudança de cultura, essa valorização da informação contábil, né, com o registro de todas as informações de uma empresa. Sim, deixar de olhar o contador como aquele mero apurador de impostos, né? E sim como um parceiro mesmo, para pensar junto o seu negócio, para planejar o negócio, né? E com certeza depende desses passos para a gente poder encontrar a melhor opção, né? Realmente, para conseguir realmente reduzir a carga tributária de uma empresa. Exatamente. Está juntinho. E a redução da carga tributária, ela traz a vantagem competitiva para o empresário, né? E a gente sabe que a concorrência, como diz o slide aí, ela vem se ampliando em todos os setores e segmentos. Mas o que está definindo os vencedores são os diferenciais colocados à disposição dos clientes, que passam pelos preços mais acessíveis, que pode ser conseguido através de uma redução da carga tributária, pela qualidade superior dos produtos e serviços e por outras variáveis originadas da criatividade dos competidores. Então, é muito importante pensar na redução da carga tributária. E se o regime do lucro real ele proporciona isso, por que não? Por que não se esforçar um pouquinho mais, cuidar um pouquinho mais da questão burocrática, né? E correr atrás e fazer acontecer e realmente conseguir preços mais competitivos e ganhar e despontar aí no mercado, né? Exatamente. Competitiva. E essa última parte dessa frase, ela é bem interessante na hora que fala a criatividade dos competidores. Do empreendedor. Do empreendedor, não é a gente confundir com aquela criatividade que ela está associada de uma forma extremamente pejorativa ao jeitinho brasileiro. Mas não é o jeitinho, não é o parar e dedicar tempo a pensar numa forma de fazer algo errado. É ocupar esse mesmo tempo para poder pensar como que a gente pode ganhar eficiência no nosso negócio, sendo mais competitivo, vendendo a um custo menor do que o nosso concorrente, pagando menos impostos, mas ao mesmo tempo cumprindo com todas as obrigações legais. Eu acho que esse é o grande desafio do empresário brasileiro. É isso aí, ter a tranquilidade, né, de saber que está amparado pela legalidade e poder ficar melhor, né? Poder ficar bem e fazer o que gosta, né? Que é investir no próprio negócio, né? Cuidar do próprio negócio. Isso é tudo de bom. Bom, e para isso, né? Estamos aqui. O contador, ele é realmente o profissional que reúne todas as condições de elaborar os planos com vista à redução dos tributos.
né? Como eu disse, sem a contabilidade, sem a escrituração contábil, é impossível fazer um plano eficaz, um plano que seja realmente, que contenha realmente todas as informações para que se faça uma boa opção pelo melhor regime, né? Exatamente. E um ponto importante, pessoal, é que esse estudo tributário, ele tem que levar em consideração, como eu já disse no início, as previsões futuras. Porque se a gente fizer uma análise tributária considerando o exercício que está encerrando, eu vou estar fazendo apenas uma verificação de qual teria, repito, qual teria sido o melhor regime tributário para o período que se passou. E eu tenho essa informação, a única coisa que ela pode gerar para mim é angústia, porque eu não consigo voltar no tempo e fazer a opção de forma retroativa ao melhor regime que eu encontrei hoje. Então, na hora que a gente fala em planejamento tributário, a gente está falando de futuro. A informação do passado ela é importante para poder mostrar tendências. Mas o que é fundamental é a previsão do que será, do que está por vir para o ano seguinte. Ou seja, qual que é a visão do empresário com relação ao negócio dele, qual que é a visão do empresário com relação ao segmento que ele está inserido, ao cenário econômico, quais são as estratégias comerciais desse empresário para o ano seguinte, porque é exatamente essa informação, caso se realize, é que vai gerar a base de cálculo para a apuração dos impostos. Então, quando a gente fala em planejamento tributário, importantíssimo, a participação do empresário para juntos a gente tentar projetar futuro e, a partir dessa projeção, a gente fazer qualquer tipo de análise. Não dá para a gente fazer análise de enquadramento do que passou. O que passou, passou. Né? Não adianta a gente nos orientar por isso. Como disse, é claro que isso serve para a gente enxergar a tendência. Mas se queremos ser mais assertivos, é importante a gente olhar para frente sobre todas as perspectivas de cenário econômico, de concorrência e de previsão de crescimento ou não da empresa para a gente poder fazer esse desenho tributário. E a ação, ela tem que ser tempestiva, né, Nathaniel? Como você disse no início do nosso encontro, nós estamos agora numa virada de ano, né? E existe um prazo para que a gente possa agir e fazer e efetuar o enquadramento tributário, né? Salvo algumas exceções, como desenquadramentos, né? O prazo para se optar pelo regime tributário é no mês de janeiro. Então, é muito importante que esse estudo já venha sendo realizado para que no mês de janeiro já possa fazer a opção e ingressar com o melhor regime. De uma forma mais segura, né, Leila? Isso, com certeza. E isso é muito bacana, né? Porque a gente começa a trabalhar também a cultura do planejamento. É importante planejar, é importante planejar. É o que a gente não pode esquecer nunca, que é o de planejar, de olhar para o futuro, enxergar cenário, traçar estratégias para poder ter um resultado melhor. Tem uma frase do Einstein, ou pelo menos atribuída ao Einstein, que ela é muito bacana, que ela fala que se a gente, não tem como a gente obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E isso remete a gente justamente para poder pensar no futuro, analisando a situação atual, analiso a situação atual, como é que estou, e vou projetar meu futuro de uma forma diferente. E vou agir diferente. E na hora que a gente começa a projetar o futuro, a gente começa a reunir condições de poder enxergar algumas possibilidades de economia, e uma delas é a que a gente está discutindo hoje, que é o enquadramento tributário de uma empresa. É isso aí. A Alziete vai falar para a gente sobre alguns benefícios, né, que podem ser aproveitados no lucro real. Eu acho que isso aí é muito importante para cada um ver o que pode ser aproveitado, né? Que são as formas mesmo, como se pode reduzir os impostos aí no lucro real. É isso aí. Então, pessoal, eu vim aqui falar para vocês sobre os benefícios e incentivos fiscais nessa área do lucro real, né, para as empresas do lucro real. Vou só passar aqui
A gente fez um resumo aqui, Osiete. Tem uma outra parte que você poderia passar para a gente via áudio. Tudo bem. Então, sobre a opção do lucro real, ela é muito interessante e nós, na NTW, a gente já carrega bastante experiência na prática, né, de atuar com empresas que estão no lucro real. Então, na minha opinião, isso não é um problema, trabalhar com empresas de lucro real. Muitas das vezes, o empresário fica na dúvida se ele faz a opção ou não. Então, nós temos que saber apresentar realmente dados concretos desse benefício, né? Então, eu trouxe alguns benefícios, como, por exemplo, o que muitos não sabem, eu estou no norte, né, aqui no Pará, e, por exemplo, para empresas que estão na região da antiga Sudã e Sudene, existe um benefício de redução do imposto de renda, da base de cálculo do imposto de renda, de 75%. Inclusive, antes era 100%, e depois mudou para 75% a base. Ou seja, vai passar a pagar em cima de uma base de 25% apenas. Para que o empresário, para que você, empresário, tenha direito a esse benefício, é necessário atender a alguns requisitos, participar de alguns segmentos específicos, que nós podemos, de forma particular, estar especificando melhor, mas geralmente são indústrias, agroindústrias, rede hoteleira também. Então, existem vários segmentos que podem se beneficiar. E, para isso, é necessário entrar com um projeto elaborado por um economista. Nós temos parceiros que elaboram, que preparam, que protocolam, né, para que o empresário possa ter esse benefício. Então, ele é um benefício muito interessante. Eu, por exemplo, trabalho há muitos anos com empresas que fazem jus a esse benefício. Então, realmente, é muito legal você deixar de pagar 15% de imposto de renda, mas 10% de adicional, podendo reduzir essa base de cálculo em 75%. Então, essa foi uma das opções, né? Agora, eu queria fazer uma ressalva, e esse benefício, o prazo dele, ele é do ano de 2000 até 2018, tá? E a gente vai estar acompanhando a mudança de governo, né, que essa é uma das pautas urgentes para se aprovar a postergação desse benefício. Eu acredito que deve passar e a gente vai estar podendo dar continuidade e oferecendo para os novos empresários que querem fazer jus a esse benefício. Inclusive, isso começou a acontecer na Osiete, para o setor automobilístico. Eles correram e aprovaram agora, hoje, a reedição de um benefício que eles tinham, né? Então, todos esses benefícios que estão por vencer agora em 2018, há um movimento muito grande no sentido de estar renovando e mantendo esses benefícios para os empresários. Exato. Esse benefício da redução do imposto de renda, 75%, ele perdurou por quase 20 anos e é por isso que nós temos praticamente certeza que ele vai continuar aí, tá? E a apuração desse imposto, ele se dá com base no lucro da exploração, que é necessário fazer extracontabilmente, de acordo com as normas da Receita Federal. Um outro ponto que eu gostaria de destacar também, né, é sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que é um benefício muito interessante para as empresas, principalmente aquelas que pagam valores bem elevados, né, de alimentação ao trabalhador, onde é possível aproveitar 2 vezes, como a gente fala, né? Porque pode aproveitar tanto como despesa, como mais dos 4% lá na apuração do imposto de renda. Então, ele é um benefício que nós, que somos especialistas na área, também podemos desenvolver esse trabalho e poder reduzir tudo de forma legal. Outro ponto que eu também estou destacando nos benefícios, né, do lucro real é a chamada depreciação acelerada. Então, normalmente, as empresas fazem a depreciação dos seus bens, veículos, máquinas, tudo mais, de acordo com a tabela da Receita. A gente sabe que
a maioria acaba atendendo pelaquela segurança, né? Pessoal, falando da parte fiscal, né? Não estou falando em termos contábeis com base em IFRS, né? Que nós temos que avaliar a vida útil. Estou falando em termos de apuração do imposto de renda, que existe a tabela da Receita, que faz a depreciação normal. Todavia, o próprio regulamento permite que seja contabilizada uma despesa de depreciação maior, de forma legal, que é a chamada depreciação acelerada. Então, se, por exemplo, uma empresa possui maquinário em que rodam 2 turnos ou 3 turnos, ele pode contabilizar essa despesa, o dobro, né, ou o triplo do que iria fazer. Então, é uma opção muito importante, legal também, e que precisa realmente de toda essa especialidade para não perder o controle e fazer algo errado e gerar um problema para a empresa. Então, realmente, é necessário ter um profissional especialista no assunto. Uma outra, como já atuo há muitos anos, mais de 10 anos com controle de lucro real, então a gente acaba vendo que, por exemplo, muitas empresas não registram, na verdade, a provisão de férias e 13º e encargos, tá? Por quê? Eu vejo muito por falta de controle, né? O sistema de departamento pessoal não gera, e aí não gera o relatório correto, e por segurança, acaba não utilizando. Então, a provisão de férias e 13º e encargos, eles podem ser aproveitados unavos todos os meses. E, dessa forma, poder diluir essa despesa e reduzir a base de cálculo, seja na apuração anual, seja na apuração trimestral. Então, é uma opção também, de forma legal, que reduz bastante a carga tributária, e nós já realizamos há bastante tempo esse trabalho. Uma outra opção também que eu já utilizo nas empresas que eu trabalho, que é empregado também de trabalho, é a questão da remuneração do sócio pelos juros sobre capital próprio. Então, por exemplo, o sócio ou os sócios necessitam fazer uma retirada da empresa e a empresa não tem lucros, por exemplo, não acumulou lucros. Então, ela pode fazer a retirada de juros sobre capital próprio, onde vai se pagar apenas 15%, que não é baixo, mas se comparado aos 27,5% da tabela progressiva do Prolabore, é muito mais barato do que pagar sobre o Prolabore. Então, a opção juros sobre capital próprio. Além de poder pagar o imposto de renda menor sobre essa retirada do sócio, ainda pode ser contabilizado como despesa dedutível na apuração do imposto de renda. Então, e essa é a opção legal. Nós, contadores, especialistas, podemos fazer análise, pagando juros sobre capital próprio, não pagando e vendo qual a melhor alternativa, porque isso é planejamento tributário. Vai se pagar os impostos escolhendo as melhores opções. Uma outra opção, que a gente também vê que muitos estão inseguros de utilizar, é a questão do prejuízo fiscal. Então, muitas empresas acabam, infelizmente, não fazendo o controle do prejuízo fiscal no livro LALUR, que agora é o ELALUR, lá no SPED, na SF. Então, o prejuízo fiscal, por falta de controle, muitas empresas não utilizam. Então, é dinheiro perdido, porque você tem a opção ali de poder deduzir até 30% da base de cálculo e não utiliza por falta de controle, por não fazer o livro obrigatório. Então, nós não podemos, principalmente por todas as dificuldades, carga tributária elevada, perder nenhuma opção de pagar menos impostos. Uma outra opção que eu sempre recomendo também para os clientes da NTW é a questão do arrendamento mercantil, do leasing. O leasing, apesar das normas internacionais de contabilidade terem estabelecido a contabilização no ativo e no passivo, se for um leasing financeiro, em termos fiscais ainda é permitido contabilizar como despesa. Então, essa é uma possibilidade também muito interessante para que a empresa possa optar. Será que vou comprar por CDC? Será que vou comprar por Finame? Será que vou comprar por leasing? Então, o leasing, além de poder contabilizar a despesa da contraprestação, pode também aproveitar créditos de PIS e COFINS. Então, é uma opção também de planejamento tributário que eu acho muito interessante para as empresas.
Todavia, né, pessoal, tem que fazer de forma segura, com o conhecimento suficiente, com o controle, para que não haja nenhum problema futuro. E, para finalizar, a questão do PIS e da COFINS, que é muito importante para toda essa análise, porque são 4 tributos principais nessa análise, se vai ficar no real ou no presumido. O PIS e COFINS, ele é decisivo nessa análise. Por quê? Porque dependendo da quantidade de créditos que a empresa possa obter na apuração do PIS e da COFINS, pode ser muito mais vantagem ela optar pelo lucro real. Porque somente no lucro real, nas empresas que estão no regime não cumulativo, é que é possível aproveitar créditos sobre os insumos da matéria-prima, das mercadorias. Então, além disso, né, nós sabemos que houve muitas mudanças sobre a questão do que gera crédito, o que não gera, e nós estamos acompanhando isso de perto para sempre oferecer para o empresário, para que ele não perca nenhuma oportunidade de forma legal, como a gente já falou. Então, pessoal, nessa análise do planejamento tributário, nós temos que analisar IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. É decisivo o PIS e a COFINS, porque nós temos que analisar a quantidade de créditos que a gente consegue levantar e poder diminuir a base de cálculo do PIS e da COFINS. Podendo diminuir a base de cálculo do PIS e da COFINS, pode superar, mesmo que a empresa tenha lucro, pague imposto de renda e contribuição sobre o lucro, pode ser muito menor o PIS e a COFINS no regime não cumulativo, no lucro real. Então, eu citei algumas possibilidades, existem muitas outras possibilidades de redução, tanto na legislação do imposto de renda e da contribuição social, como na legislação do PIS e da COFINS. Então, a gente tem como analisar o passado e projetar o futuro com as informações que a gente precisa obter com os empresários. Então, nós temos que acompanhar, estar sempre nesse feedback com o empresário, e nós já fazemos isso, para que a gente tenha essas informações, acompanhe a empresa de forma global e consiga oferecer para o empresário as melhores alternativas. Então, nós já fazemos isso, sempre apresentando relatórios que possam realmente comprovar esses números. Exatamente. E só aproveitando aqui a participação do Wagner, o Wagner acabou de postar que a Câmara dos Deputados ela prorrogou ontem, até 2023, os incentivos fiscais que você comentou agora há pouco, sabe, Eusete? Oba! Olha só, a notícia fresquinha. Obrigado, Wagner, pela contribuição. E o que a Eusete comentou é muito importante. E, ao mesmo tempo, pessoal, reforça que cada caso é um caso. Não tem regra geral na hora que a gente vai trabalhar na área de enquadramento tributário. Da mesma forma que um PIS/COFINS, a geração de crédito PIS/COFINS, ela pode reduzir de maneira significativa a carga tributária de uma empresa por meio dessa não cumulatividade, ou seja, eu aproveito o crédito daquilo que eu estou adquirindo para poder reduzir no valor que eu vou pagar de PIS/COFINS. Tem empresas que a gente já encontrou pelo meio da nossa caminhada e que são clientes da NTW, de prestação de serviço, onde na primeira análise tributária que a gente fez dessa empresa, a gente chegou à conclusão que eles pagariam 3 vezes mais o que pagariam de PIS/COFINS no lucro real comparado com o lucro presumido. No entanto, a economia que eles teriam de imposto de renda e contribuição social superariam e muito essa perda que eles teriam no pagar a mais PIS/COFINS, gerando um crédito bem significativo para eles, uma economia tributária extremamente significativa na hora que reunisse imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Isso porque, no segmento de prestação de serviço, há poucos créditos de PIS/COFINS. Então, há de se avaliar qual que é o resultado aferido para poder calcular o imposto de renda e a contribuição social. Consequentemente, cada caso é um caso. Cada empresa tem o seu momento, cada empresa tem as suas estratégias comerciais, e isso tudo interfere diretamente nesse planejamento
interfere diretamente nessa análise. Bem, pessoal... Nathaniel, só respondendo a pergunta da Keila, né, sobre os benefícios, o que eu citei hoje do benefício do lucro da exploração foi referente à medida provisória 2199 de 2001 para as agroindústrias. Okay? Mas existem muitos outros benefícios que também é possível utilizar o chamado lucro da exploração. A exploração, a redução de custos com base no lucro. Ou seja, Keila, não são os benefícios para as montadoras, mas os benefícios para as montadoras também, ele já foi prorrogado. Isso aí, com absoluta certeza, eles também foram prorrogados. Agora, pessoal, a gente vai abrir para algumas perguntas. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer algum questionamento, a gente vai estar dedicando os minutos seguintes para poder tentar esclarecer, né? Aqueles que a gente não conseguir, podem ficar tranquilos que a gente vai responder por e-mail, né? Mas a gente não vai deixar ninguém sem resposta, não. E aí eu já tenho algumas perguntas aqui, que eu vou fazer. Oi, Elziete. Eu estou vendo aqui a pergunta da Damiana, para a água mineral, qual seria a melhor opção? Damiana, inclusive, essa opção, né, é necessário fazer um estudo para saber onde é o local que a empresa está, qual vai ser o foco, né? Mas, por exemplo, eu tenho um estudo já prontinho sobre água mineral, né? Depois você pode entrar em contato conosco e eu já posso te passar. Não, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, que eu vou direcionar para você, Leila, que ela diz respeito a qual o nível de organização que uma empresa precisa ter para poder optar pelo lucro real. Exige alguma necessidade a mais? Não exige? Qualquer empresa ela pode estar fazendo essa opção e segue a vida e é tudo tranquilo? Explica para a gente um pouquinho. Essa é uma pergunta interessante, Nathaniel, porque realmente qualquer empresa pode optar pelo lucro real, mas realmente o lucro real é uma escrituração, é um regime mais complexo do que os demais. Então, requer, sim, alguns mecanismos de controle, né? Contas a pagar, contas a receber, controle de estoque, né? Esses controles é muito importante. Aqui no escritório a gente costuma dizer que o lucro real, ele depende muito do empresário, às vezes mais do empresário do que do contador. Porque quando os registros chegam para a gente vai apurar o resultado de fatos que já aconteceram, né? Então, é muito importante que o empresário, ele se dedique, ele tenha alguém, ele tenha pessoas, né, que sejam capazes de fazer esses controles para eles, no dia a dia da empresa. É muito importante esse controle e a apuração correta dos tributos, ela só se dá, como nós falamos desde o início, com essa integração empresa-contabilidade. Né? E no lucro real é muito importante que isso aconteça justamente por causa da complexidade da escrituração e das informações que a gente precisa para poder gerar corretamente o resultado. Não, maravilha. Tem uma pergunta aqui da Mona Lisa, no ramo de restaurante. Poderíamos definir alguma carga tributária? Bem, Mona Lisa, eu vou tentar te responder dentro do que eu entendi, considerando que essa definição de carga tributária seria a opção por algum dos regimes que nós citamos. Simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Volto a dizer, falar de forma generalizada é muito complicado, mas nós temos vários clientes desse segmento e em praticamente todos eles a gente conseguiu chegar à conclusão que o melhor seria simples nacional, até um determinado faturamento, e a partir daí lucro presumido. Nenhuma delas, o lucro real, se fez como a melhor opção. Isso porque é um segmento que, dentro do nosso acompanhamento, ele tem uma margem final líquida entre 20% e 25%. Então, é uma margem bem expressiva. E aí, o primeiro ponto para a gente, que a gente pode utilizar como referência, é claro que é referência, não para que seja uma avaliação conclusiva,
é qual que seria a margem de lucro antes do imposto de renda e da contribuição social que a empresa consegue aferir, comparada com a margem presumida pela Receita Federal. Ou seja, para comércio, a Receita, para o enquadramento de lucro presumido, ela estima, ou ela presume, que essa empresa vai ter um nível de eficiência de 8%, antes da apuração do imposto de renda e contribuição social. Se esse restaurante tiver um resultado superior a 8%, já é um primeiro indicador que é melhor ele estar no lucro presumido. Se esse restaurante tiver um lucro antes da apuração do imposto de renda e contribuição social inferior a 8%, é um indicador, isso não é conclusivo, mas é um indicador que talvez seja melhor ela estar no lucro real. Então, essa é uma primeira continha para se fazer. É claro que ela considera só imposto de renda e contribuição social, ela não considera PIS, COFINS, mas acaba sendo um indicador bacana para poder evoluir nessa análise. Mas, voltando à sua pergunta, pelo histórico que nós temos, o lucro real não se fez como a melhor opção para o segmento de restaurantes. Gente, vou fazer outra pergunta aqui para você, que diz respeito também ao lucro real, a opção pelo lucro real, que a Daniele pergunta o seguinte: se o enquadramento pelo lucro real, ele tem a ver com o porte ou com o segmento de uma empresa, ou se é uma opção que pode ser feita por qualquer empresa de qualquer tamanho. Isso. Como a Leila mesmo já frisou, pode ser realizada a opção por qualquer empresa de qualquer tamanho, né? O lucro real, tá? Todavia, é necessário analisar as receitas e as despesas dessa empresa para poder avaliar qual é a margem de lucro dela. Então, nós precisamos analisar a contabilidade da empresa para verificar qual o lucro que ela apresenta e poder simular quanto seria o IRPJ e a CSLL sobre esse lucro fiscal. Além disso, nós precisamos analisar as compras para verificar o que gera crédito de PIS e COFINS, né, para poder saber quanto será essa base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, avaliando a contabilidade para verificar qual a margem de lucro da empresa, a gente verifica e, além disso, as compras e as outras despesas que geram crédito de PIS e COFINS, nós verificamos se a empresa possui muitos créditos. Se isso for descartado, ou seja, se a margem de lucro for muito elevada e o PIS e a COFINS aumentar muito no lucro real, é melhor que a opção seja pelo lucro presumido, tá? Então, nós na NTW, nós não vamos realizar uma análise o que é mais fácil ou mais difícil fazer lucro real presumido ou simples. Nós vamos fazer a melhor análise que seja menor a carga tributária para o empresário, tá? Nós fazemos contabilidade para todas as empresas, então isso não é um fator de um problema para a gente, né? Então, essa análise é feita para a gente poder oferecer as opções por meio de relatórios e reuniões para o empresário. Exatamente. E aí tem um ponto que é bem curioso, né, uma vez que não há barreira de entrada no lucro real, é que, por muitas das vezes, uma empresa, ela começa, devido à sua atividade, ela não pode se enquadrar no Simples Nacional, ela é enquadrada diretamente no lucro presumido. Ela, como todo início é muito difícil, ela demora ali 6 meses, 1 ano, para poder estar tracionando, para poder estar obtendo resultado. No entanto, como ela começou no lucro presumido, desde o primeiro mês de faturamento, ela já começa a pagar imposto de renda e contribuição social como se ela tivesse lucro. Ao passo que, se houvesse uma conversa maior, se tivesse um planejamento por trás desse início de atividade e uma conversa um pouco mais prolongada com o prestador de serviço na área contábil, poderia-se optar pelo lucro real e não recolher imposto de renda e contribuição social nesse período, que geralmente é o período mais difícil de uma empresa, que é os primeiros meses, talvez o primeiro ano. Então, realmente não há essa limitação de porte, não há limitação de segmento, poder avaliar qual que é a economia
que se vai ter em função do enquadramento do lucro real. O Alexandre de Castro ele faz uma pergunta aqui para Leila, que é o seguinte: Leila, no Simples Nacional, opção de fazer até o dia 31/1, como funciona a opção do lucro real? Em que momento que se faz a opção pelo enquadramento do lucro real? Sim, optando, se a opção for pelo Simples Nacional, realmente o prazo é 31 de janeiro. Se não for feita essa opção dentro desse prazo, a empresa automaticamente estará enquadrada ou no lucro presumido ou no lucro real. E a opção definitiva, ela se faz com o pagamento, com o primeiro pagamento do DARF de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Então, o lucro presumido normalmente no mês de abril, quando se dá o primeiro pagamento do primeiro trimestre, e o lucro real quando for apurado o lucro, e aí pago a primeira parte do imposto de renda, o primeiro DARF do imposto de renda. Exatamente. E aí, Alexandre, quando a gente fala de ter essas informações no final de exercício, ou no mais tardar no início de janeiro, é porque a gente tem que considerar também o prazo da opção do Simples Nacional. Considerando que o Simples Nacional, para algumas empresas, ele também é uma das opções. Então, por isso que a gente comenta dessa questão de final de exercício, dezembro, no mais tardar, meados de janeiro. É para a gente ter ainda tempo, caso o Simples Nacional se faça a melhor opção, de fazer a opção pelo Simples Nacional. Porque, como a Leila disse, passou 31 de janeiro, a gente automaticamente já exclui 1/3 das opções. Né? Eu não tenho mais, passa-se a ter somente o lucro presumido e o lucro real. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Rafael, que ele pergunta: para a fábrica de rações, o lucro real seria a melhor opção? Rafael, é muito difícil fazer uma afirmação dessa. Como eu disse, a gente tem que conhecer qual que é o momento que essa empresa vive, a gente tem que conhecer, consequentemente, quais são as margens atuais dessa empresa, e a gente tem que entender com os gestores dessa empresa qual que é a previsão para o próximo exercício. Se vai ser um exercício ainda de algum sacrifício sob a perspectiva financeira, ou se vai ser um exercício com boas previsões de vendas e de resultado. Então, é bem difícil, mas por ser uma fábrica, dependendo do faturamento, já há de se pensar, sim, em trabalhar a questão do lucro real, por algumas das questões que a Alziete colocou. Uma delas é a depreciação acelerada. Por ser fábrica, ela certamente tem máquinas, tem equipamentos. Se ela trabalhar em turno, há a possibilidade da aceleração dessa depreciação. Enfim, mas cada caso é um caso. E eu estou vendo que a gente tem muitas perguntas, várias perguntas, e várias perguntas que eu não consegui, Nathaniel, responder aqui. Tem uma pergunta aqui do Hugo, que eu acho interessante a gente dar uma paradinha e responder, porque realmente é um questionamento de todos os empresários. Ele pergunta se a contabilidade de uma empresa no lucro real ela é muito mais cara. Eu acho muito pertinente essa pergunta, porque, como nós dissemos, a escrituração, a apuração dos tributos pelo regime do lucro real, ela é realmente mais complexa. A gente requer mão de obra qualificada e são realmente mais obrigações para a contabilidade cumprir, para a gente cumprir. Então, o custo do nosso serviço realmente fica mais caro. Mas, dentro do planejamento tributário, quando nós fazemos essa apuração entre os tributos, nós incluímos também os honorários contábeis. E aí, o que acresce de honorário contábil, por ser uma escrita complexa, o honorário é mais caro, sim, porém, ele é visível, dentro do planejamento tributário, é demonstrado visivelmente que mesmo pagando por uma escrita mais cara, né, você ainda tem uma redução do custo tributário. Então, é muito importante, na hora de fazer esse planejamento, incluir também o honorário contábil. Exatamente. Ótima pergunta, Hugo, ótima resposta, Leila.
Pessoal, vou fazer uma última... vou dar uma última resposta aqui, em função do tempo. A previsão nossa era de encerrar com 50 minutos, para que não ficasse cansativo com todos. A gente já estourou esse tempo, estamos com 1 minuto e 6, do dia 12 às 17 horas, 15 minutos. E a pergunta é do Marcelo Paiva. Marcelo pergunta o seguinte: para uma empresa de terceirização de serviços de limpeza, portaria, etc., se ela abrir algumas empresas no Simples, ela poderia ter o crédito, sendo que agora é possível terceirizar a atividade fim? Seria retirar os funcionários da empresa Lucro Real e levá-las para a empresa do Simples Nacional. Marcelo, o primeiro ponto que a gente deve observar é o imposto pela reforma trabalhista. Então, eu entendo, numa primeira análise de bate-pronto, que essa empresa ela estaria vedada de dispensar esses funcionários, levar para uma terceira empresa e contratar essa empresa para poder atendê-los. Eu entendo que a primeira restrição seria essa. Então, esse seria o primeiro ponto a observar, que seria com relação a estar infringindo ou não o que foi estabelecido na reforma trabalhista. Os outros itens, aí a gente tem que avaliar se realmente geraria algum benefício. Mas, como despesa, sem dúvida nenhuma, ela poderia considerar isso aí. Bem, pessoal, as demais perguntas a gente vai estar respondendo por e-mail. Caso alguma das nossas respostas não tenha gerado o entendimento necessário a quem fez o questionamento, por favor, encaminhe um e-mail que a gente também responderá, né, no menor tempo possível. No mais, eu gostaria, primeiro, de agradecer a cada um de vocês que dedicaram uma parte da tarde do dia 12 para poder participar desse momento conosco. Foi muito bacana, para a gente é muito importante essa conexão com os empresários, para a gente é muito importante essa conexão com os nossos clientes, com os nossos parceiros. A gente enxerga esse momento como um momento de troca de experiências, troca de energia, de contato, realmente, com cada uma das pessoas que são importantes para o ecossistema NTW. Quero agradecer também a Leila e ao Ziete pela participação, pelo esforço, pela dedicação em estar conosco nesse momento. Muito obrigado. Tenho certeza que vocês contribuíram muito com cada um dos que participaram. Quero aproveitar para agradecer também o Gabriel e toda a equipe da NTW que contribuiu para que esse momento realmente pudesse acontecer. Pelos bastidores, a gente tem muitos testes de tecnologia, de estrutura, para que tudo funcione direitinho para vocês. E, antes de finalizar, eu quero passar para a Alziete, para poder dar um alô final para o pessoal, e depois para a Leila. Alziete. Então, pessoal, muito obrigada por estarem conosco todo esse tempo. A gente se coloca à disposição, eu me coloco à disposição para tirar novas dúvidas, para reunir, para receber o e-mail de vocês, trocar uma ideia. Tem muitos alunos que eu vi ali no chat, aqui participando, isso é muito legal. Aos empresários que estão aqui também, muito obrigada Leila, aí, parceira nessa empreitada, o Nathaniel e a NTW, com todo o apoio, ao Gabriel também e a equipe de marketing. Eu também gostaria de agradecer a todos, Nathaniel, Alziete, foi um prazer, foi uma alegria compartilhar com vocês esse webinar, né, essa conversa que tanto nos acrescenta, né, como profissionais e nos desenvolve. É realmente uma energia muito bacana, foi um prazer estar com vocês. Gostaria de agradecer a todos que participaram, eu percebi também a presença de alguns clientes, o Sérgio, muito bacana, obrigado pelo prestígio, por nos prestigiar, obrigado por estar conosco. Foi um prazer, uma alegria. Qualquer coisa, estamos à disposição aqui em Conselheiro Pena, Minas Gerais. É isso aí, pessoal. Só para dar uma nota também para todos da rede NTW, né? Para todas as outras unidades que nos apoiaram, nos deram força, estão aí assistindo. Um beijo para todos. Isso aí, nossos colegas e parceiros. Isso
Aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Nós da NTW, em cada uma das nossas 87 unidades, estamos à disposição para atendê-los. Teve uma pergunta de que se esse webinar vai ficar disponível. Sim, a partir de amanhã ele vai estar disponível no nosso canal YouTube. Quem não teve a oportunidade de acompanhar por todo momento, ele vai poder assistir novamente. E aí, pessoal, para finalizar, eu queria desejar a todos, aproveitar a oportunidade e desejar a todos um ótimo Natal, um ano novo, um 2019 fantástico, um 2019 perfeito para cada um de vocês, que o sonho de cada um de vocês realmente se realize. E a NTW está de cá justamente com esse propósito, de ajudar na realização do sonho de cada um de vocês. Um grande abraço a todos e nos encontramos em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.